A gente está acompanhando a leitura desse relatório já desde ontem, de conhecimento de muitos, porque tem circulado para lá e para cá. São 150 páginas quase. Alexandre Colim conseguiu pegar meio que de revesgueio uma ponta ali do plenário da Casa de Leis, está ao vivo para trazer para a gente em que parte dessa leitura está, né, o relatório e até que horas mais ou menos a previsão para que esse trabalho continue. Colinzão, boa tarde. Ocorre que no local existem 2 imóveis. Oi, Rodrigo, ótima tarde a você e a todo mundo que está acompanhando nesse momento o balanço geral. A situação, evidentemente, está caótica aqui na Câmara, viu, Rodrigo? Porque, como você está vendo, o relatório segue sendo lido. Essa leitura começou logo alguns minutos depois das 9 horas da manhã e é uma leitura muito extensa, né, Rodrigo? São 148 páginas desse relatório que foi produzido todo ele pelo relator da Comissão Especial de Inquérito, o vereador Eduardo Borgo. E a situação por si só, Rodrigo, ela é bastante complexa. Você está vendo, então, o relatório segue sendo lido, uma explanação do vereador, que também é advogado há todos 17 anos na área criminal, né? E ele tem todo esse conhecimento, então, ao mesmo tempo em que ele lê o relatório, ele também dá algumas explicações daquilo que foram os apontamentos feitos por ele. Esse relatório, Rodrigo, ao final dessa leitura, que deve estar mais ou menos na metade, ou seja, por volta ali de 70, entre 70 e 80 páginas lidas até agora. Portanto, ele deve avançar, claro que deve haver um prazo ali, né, para o almoço, etc., mas deve avançar agora para o período da tarde. E aí, quando a leitura terminar, Rodrigo, esse relatório será apreciado, então, pelos membros da Comissão Especial de Inquérito. E aí, serão necessários 3 votos para a aprovação desse relatório. E aí entra uma questão técnica, viu, Rodrigo? O relatório, de qualquer maneira, nesse horário, agora a gente já está chegando, né, por volta do meio-dia, esse relatório, ele teria que ser, se aprovado, encaminhado para o setor de apoio legislativo, para que, feito isso, ele pudesse ser votado ou apreciado em plenário na sessão da próxima segunda-feira, e isso não aconteceu. Ou seja, portanto, do ponto de vista do prazo regimental, não dá mais para que o relatório seja votado na sessão da próxima segunda-feira. Ao que tudo indica, só na próxima segunda-feira, né, não dentro de 3 dias, mas agora dentro de 10 dias na sessão do dia 13 do mês de junho, a não ser que o presidente da Câmara Municipal, vereador Martins de Souza, solicite uma sessão extraordinária. Em relação ao relatório em si, Rodrigo, e a questão do conteúdo, envolvendo tudo aquilo que apontou o vereador Eduardo Borgo. Nesse relatório, ele apontou indícios de improbidade administrativa, falsidade ideológica e do uso irregular de verbas públicas, ou seja, irregularidades na compra desses 16 imóveis, né, no valor de 34.800.000 reais. E só para dar uma explanada rapidinha, Rodrigo, sobre essas irregularidades, ou seja, num primeiro momento, evidências teriam existido, então, evidências reais e concretas, segundo o que apontou o relator, de que era compra e venda, ou não seria necessariamente a questão da desapropriação. E sendo compra e venda, Rodrigo, teria que haver o processo licitatório, e aí só depois isso aconteceu. Além do que, muitos imóveis apontados como estando irregulares, em pontos específicos onde não haveria necessidade de serem desapropriados, e aí lembrando que no começo, compra e venda, e só depois se falou em desapropriação, e um outro ponto que ficou muito claro na leitura do relator, viu, Rodrigo? Os imóveis, no primeiro momento, eles eram consultados, a Secretaria da Educação manifestava o interesse na compra daquele imóvel e em nenhum momento se colocou a Câmara Municipal na jogada. E isso, evidentemente, já caracterizaria um erro bastante grosseiro. E aí, só depois de todo o processo das avaliações dos imóveis terem sido avaliados por peritos, etc., só depois o jurídico da Prefeitura foi consultado. E nessas consultas, nos apontamentos do jurídico da Prefeitura, os procuradores e o próprio secretário de Negócios Jurídicos, eles apontavam para que a compra não fosse realizada sem que houvesse antes toda a questão burocrática sanada. E aí esse, portanto, teria sido um outro erro cometido pela atual administração. Agora, Rodrigo, a situação é a seguinte. O vereador Eduardo Borgo, ainda que esse relatório passe pela avaliação dos membros da SEI, ainda que depois ele tenha que seguir a plenário, o vereador recomenda que esse relatório seja encaminhado para os Ministérios Públicos Estadual e Federal e também para o SECOLD, que é um departamento da Polícia Civil Paulista, que é encarregado de investigar crimes contra a administração pública. Lembrando que agora, no final do mês passado, a juíza Ana Lúcia Graça Limaiello, ela viu uma diferença exorbitante, segundo a manifestação da própria
própria juíza num imóvel que foi adquirido ou desapropriado pela prefeitura na rua Elisiário Franco, lá na Vila Aviação. Esse imóvel, só para situar o telespectador da Record TV Paulista, foi onde funcionou uma escola de formação de advogados do professor Damásio Evangelista de Jesus. E esse imóvel, Rodrigo, pelo apontamento, repito, da juíza, em 2020, numa transação anterior, ele foi vendido por ele foi adquirido por 2.170.000. E agora, no ano passado, nessa transação, né, que culminou na desapropriação e na posterior posse da Prefeitura de Bauru, o preço foi de R$ 6.280.000, ou seja, pelo menos quase 3 vezes e meia a mais do que aquela transação de 2020. E nessa manifestação, a juíza, ela pede ao Ministério Público que faça uma investigação a respeito desse e de outros temas que estariam tendo discrepâncias, segundo, repito mais uma vez, a manifestação da própria juíza. E em contrapartida, ou na sequência desse apontamento da juíza, o promotor da Cidadania e Patrimônio Público, Dr. Fernando Macelli Helene, já abriu um inquérito civil para investigar toda essa situação. Ou seja, Rodrigo, para resumir daqui e fechar definitivamente, bastidores políticos extremamente intensos aqui em Bauru, evidentemente que há toda uma articulação de bastidores, né, para que o relatório seja aprovado na SEI, ele não passe pelo plenário. E aí tem uma outra situação também envolvendo a vereadora Chiara Ranieri e o vereador Eduardo Borgo. Os dois bateram boca, inclusive no início da sessão, porque o Borgo quer que o relatório seja votado na íntegra, como ele concebeu. Já a vereadora Chiara Ranieri quer incluir na votação desse relatório já o pedido imediato de uma comissão processante. E o vereador Borgo, ele retirou esse pedido, ou seja, uma comissão processante que já poderia redundar na cassação de mandato da prefeita Suelen Rosim. Então assim, Rodrigo, bastidores extremamente efervescentes, muita articulação pelos gabinetes, a gente observa uma movimentação bastante intensa para que esse relatório, se com a alteração da Chiara Ranieri ou se integralmente concebido como foi aquilo que fez o vereador Eduardo Borgo, ele não passaria pelo plenário. Enfim, tudo isso a gente vai acompanhar ao longo do fim de semana e nas próximas novidades que devem surgir a partir da Câmara Municipal de Bauru, Rodrigo. Bastidores efervescentes, viu, Rodrigo?